Vamos falar de turismo, de experiência. O Adalberto já deu aqui um spoiler, né? De que tem um novo roteiro de turismo de experiências chegando ao Espírito Santo. Na verdade, a gente vai reunir, né? O que tem de lindo naquela região do Caparaó, com o que tem de saboroso naquela região do Caparaó, café, para falar de como que vocês podem ir experimentar essas diferentes opções. É uma rota do café mesmo, mas quem vai nos contar detalhes, né, dessa nova proposta de roteiro turístico é o Leonardo Ferreira. Ele é o nosso entrevistado, analista técnico do Sebrae, está conosco aqui ao vivo. Leonardo, bom dia. Bom dia. Obrigada aí pela sua gentileza e participação. Me conta um pouquinho mais dessa estruturação desse projeto, esse roteiro gastronômico para se apreciar o café do Caparaó. Bom, esse roteiro ele foi idealizado pelo Sebrae para que a gente pudesse fomentar a ampliação de produtos turísticos na região do Caparaó, visando especialmente a retenção de turistas na região, para Uhum. que aquele turista que venha para a nossa região, ele tenha mais possibilidades de ter atividades no decorrer da sua estadia por aqui. E tem quanto tempo que vocês estão trabalhando nessa proposta? Esse roteiro ele foi construído durante o ano de 2025, junto a Uhum. 10 propriedades em municípios diversos do Caparaó. E são pessoas que trabalham com o cultivo do café. Sim, a ideia é que a gente fomentasse a criação de oportunidades de novos negócios integrados com atividades já realizadas nas propriedades e empreendimentos, né? Então, a maioria são produtores rurais que produzem cafés especiais do Caparaó. Então, a ideia é que ele, ao ofertar essa experiência, além de receber o turista para a realização delas, ele também possa, por exemplo, vender o seu café e vender outros produtos de agroindústria que ele possua dentro da sua propriedade, como bolos, pães, biscoitos artesanais. Então eles tiveram que se estruturar, por exemplo, com uma cafeteria? Na verdade, o mais interessante da construção coletiva e respeitando inclusive até as características do produtor, Ah, nós criamos experiências genuínas a partir do que eles já tinham na sua propriedade, com o mínimo de custo e o maior impacto possível. Então foi modelado isso junto com eles a partir do que eles já tinham, porque às vezes a gente quer implementar algo, fomentar algo e demanda um valor muito alto. E se todo mundo tivesse a cafeteria, a gente também não teria experiências diferentes, sim. entendeu? Então me conta um pouco dessas experiências. Você que trabalha diretamente com eles. Pode me contar casos mesmo. Quem faz parte, como que eles entraram, o que que eles, o que que eles entregam hoje? Bom, vamos lá. Na verdade, isso foi construído junto com a APEC, que é a Associação de Produtores de Cafés Especiais do Caparaó. Então, nós trabalhamos desde caminhadas por lavouras, experiências de panificação, torrefação, contemplação, bate-papo com o produtor que foi campeão do Coffee of the Year, que é um dos principais prêmios da cafeicultura de cafés especiais em 2024. Então, nós buscamos uma certa capilaridade, atendendo Iuna, Ibitirama, Irupi, Divino São Lourenço e Dores do Rio Preto. Uhum. A ideia é que a gente tenha capilaridade e que não seja uma rota onde você necessite passar por todos, mas que no local onde a pessoa estiver, ela tenha próxima a ela uma oportunidade de realizar uma dessas experiências. Então, lá no Príncipe, por exemplo, né, lá em Iuna, nós vamos ter uma experiência de mestre de torra, onde o turista ele vai poder torrar o seu próprio café. Ai, que delícia. Aí nós vamos, olha que interessante. E É. é interessante também observar que nós vamos ter um sunset com o pôr do sol, e à medida que o pôr do sol ele for, né, acontecendo, a música vai mudando, o café também que vai sendo ofertado ali, ele é diferente. Com isso, né, você tem uma experiência de contemplação, de slow travel, né, onde a pessoa ela se desacelera, né?
A gente tem também visitas a propriedades, caminhadas por lavouras, conhecimento do processo, como, por exemplo, o terreiro de secagem, a estufa, o próprio torrefador, a moega. Então, tudo isso está incluso em diversas atividades. Temos também experiências de panificação, visita a hortas, onde produtores que, além do café, eles têm, né, outras atividades de agroindústria. É bem diversificado, é bem variado e traz muito da essência do Caparaó, do produtor rural, para o turista. Entendido. Então a gente pode escolher, né, nessas inúmeras, tem sítio, tem cafeteria, tem inúmeras experiências. Qual que a gente vai conhecer, porque não necessariamente ela está uma próxima da outra, não é isso? Por isso que não dá para falar que é uma rota, e sim um roteiro. Exatamente. Sim, porque a gente preferiu construir algo com capilaridade e atender mais municípios possíveis, para que a gente possa também levar, por meio de produtores que sejam indutores em suas regiões, a possibilidade e interesse de que outros participem de cenários similares a esse, para que a gente aumente ainda mais a nossa oferta e para que eles tenham, né, essa possibilidade de ter um aumento de receita e desenvolvimento das suas atividades de agroturismo na propriedade. Uhum. E como é que vocês trabalham, né, na preparação deles para a chegada desses turistas? Então, isso foi uma construção realizada ao longo de cerca de tutorias que apresentaram para eles, né, toda a questão de storytelling, de formatação da experiência. A gente também teve um momento de validação dessa experiência. Foi ofertado para eles também fotos, em alta resolução, vídeos, para que eles possam ter também essa comunicação na hora de fazer os posts deles no Instagram. Então a gente fez uma consultoria completa para que eles não só construíssem experiência, mas também tivessem subsídios para poder comunicar dessas experiências nas suas redes sociais. Uhum. Então é uma consultoria que foi completa para eles. Eu estou vendo aqui algumas dessas experiências que vocês colocam, né, nesse novo roteiro de cafés do Caparaó, como por exemplo, gente, e eu vou deixar todas essas dicas lá no site, né, Adalberto? Café Rota das Garças. Lá os anfitriões são a Viviane e o Miguel, não é isso, Leonardo? Exatamente, é um case incrível. Esse sim a gente pode falar que eles fizeram intervenções na propriedade para poder realizar essa experiência. A empolgação deles foi tão grande que eles refizeram uma área próxima ali da cozinha deles e está muito aconchegante, é um lugar bonito, é um casal incrível que também tem um chalé, está construindo um novo chalé. Então, assim, está desenvolvendo. Eles são produtores rurais daqueles raiz mesmo. Fazem café especial. Também eles têm uma horta linda que recebe até escolas. Eles também fazem parte do processo de compras públicas do município de Dores do Rio Preto. Então, eles são altamente capacitados. Participam de feiras. É um casal incrível. Sabe o que eu gostei? É que eles recebem os visitantes como parte da família deles. É exatamente isso, porque, observe bem, o café do Caparaó, ele está disseminado pelo país todo. Então você pode tomar um excelente café numa cafeteria aí de Vitória, por exemplo, com um latte art, um expresso e tudo mais. O que a gente tem de diferente? É o aconchego, é a aproximação, é receber realmente como se fosse alguém querido dentro da propriedade, para um bate-papo, um café fresquinho feito na hora, um bolo gostoso. Então, essa afetividade que parte deles é um diferencial muito grande e que aproxima. E isso atinge todas as idades. Imagine você poder levar a sua família e todos participarem, como a própria Viviane e o Miguel fazem, de uma experiência de você fazer biscoitos ou pães artesanais ali, você aprender e fazer isso junto com eles. É muito legal. A Viviane e o Miguel, eles são do Rota das Garças, em Dores do Rio Preto. Tem uma outra experiência, gente,
que é em Vila Januária, Pedra Menina, Dores do Rio Preto também, né? E lá é uma imersão sensorial nos jardins da pousada. Como é que é isso? A Vila Januária é um dos empreendimentos de turismo mais antigos da nossa região e um dos que mais comunicam o turismo na região. E ter a presença deles dentro da nossa consultoria foi muito importante, porque a Cecília, que é proprietária, ela comunica muito, muito bem isso. E existe toda uma delicadeza na criação dessa experiência, porque ela fez 2 decks para que seja ofertado o café, né? Então, a pessoa vai ter a experiência de tomar diversos tipos de cafés com sensoriais diferentes ao mesmo tempo, né? Ali existe um lavandário, existe um jardim, uma vista ali para o vale que é uma coisa encantadora. O pôr do sol ali é incrível. Então, tudo isso gera uma experiência de contemplação, de sensorialidade do café incrível. Uhum. Eu tenho outros exemplos aqui muito legais. Vontade de conhecer cada cantinho desse, viu? Tem o Sítio Menina, que fica em Pedra Menina. O visitante aprecia Exatamente. cafés filtrados e drinks autorais, isso tudo com o pôr do sol. Exatamente. E ao som de música. Ó, Então, a ideia é fazer algo um pouco mais sofisticado, né? Essa propriedade, ela está agora passando por um processo de ajuste da estrutura física dela. Então, a gente observa que todo esse trabalho que a gente tem feito está convergindo no desejo dos produtores de melhorar suas propriedades para poder receber esses turistas de forma muito qualificada. Você não falou ainda, mas eu creio que você vai chegar. A experiência da Relíquia do Arara, ela é espetacular. Conta aí, então, como é que é? Sabe? É em Divino São Lourenço. Porque ela começa com, exatamente, Patrimônio da Penha. Ela começa com uma caminhada que passa por um breve trecho de mata, que mostra, inclusive, como é a interface da produção de café e do parque, né? Mostrando que a gente também não só trabalha a questão da produção de café, mas também da proteção de matas. Então a pessoa vai poder passear por uma lavoura do café deles, que é um arara, a variedade deles, vai entender um pouco da cafeicultura, vai poder ter contato ali, dependendo, obviamente, né, do período, ou com o fruto do café, ou com a flor, então, um cheiro incrível. Então, é uma experiência que ela pode ser sensorial no sentido olfativo, quando for o período de floração, ou também pode ser, né, do paladar, onde a pessoa vai poder pegar o fruto ali, experimentar, e ela vê que o café, ele é um fruto doce. E o café de qualidade, ele é doce exatamente porque ele cuida totalmente do grão, para que ele chegue com a melhor qualidade possível à xícara. Então, após isso, a pessoa vai passar pelo terreiro, onde você seca o café, a estufa que complementa, vai passar pela parte de torrefação e de moagem, e depois ele vai poder participar de um café com a família, num deck, que tem uma vista muito bonita para uma parte de Patrimônio da Penha. E ali ela vai conversar, vai entender a história de uma família que é muito querida na região também. E a história do Vale Encantado, do vaqueiro, como é que é? Essa história aí é o vaqueiro que é lá do Renato Decílio. Em Irupi, essa experiência, ele tem uma propriedade encantadora que congrega, além de cafeicultura, né, gastronomia, com muita qualidade. Ele tem alguns animais exóticos ali também, como lhamas na propriedade dele. Então, ele vai contar essa história de como a família dele chegou, né? Família que era o vaqueiro, que trouxe tudo isso, esse cenário ali da região, e que depois, né, com o desenvolver da família, chegou na cafeicultura. Aí temos o Café Vale Encantado, que também é um café com a denominação de origem Caparaó,
e a família do Renato é quem vai recebê-los e vai poder conversar. É uma experiência muito bacana, inclusive por conta da família, que ela faz um apanhado, e ele é um camarada muito dinâmico, sabe? Então é Uhum. muito legal essa experiência. Tem tantas outras, né? Tem o café Sol Nascente, café colonial com receitas tradicionais, servidos num casarão histórico. Isso. Isso aí é a Daisy, né, com a família dela, que recebe as pessoas num casarão que eles têm histórico, lá no Rio Claro. É um lugar muito bonito. Então ali você vai ter aquele sentimento de casa de vó, sabe? Da Aham. roça ali, para poder sentar e conversar. Que experiência é isso? Às vezes você vai ter algo mais sofisticado, você vai ter algo um pouco mais técnico, e muitas vezes vai ser simplesmente o fato de você sentar e conversar e desacelerar. É bacana isso, especialmente para quem vem, né, de cenários de grande movimento, como as grandes cidades, onde as pessoas buscam isso. E o Caparó tem muito disso, dessa questão de você querer desacelerar, de você curtir a natureza, ouvir som de água, som de aves. Isso é um diferencial que o Caparó ele entrega potencialmente para os turistas. Uhum. Tem também, olha, para eu finalizar aqui as dicas, o Café do Príncipe. Me conta a história do príncipe. Bom, o Café do Príncipe ele está situado ali em São João do Príncipe, em Iuna. É o casal que é a Cristina e o Emílio. Eles são produtores de café e são exímios produtores, inclusive eles ficam muito bem qualificados nos campeonatos de café nacionais. Eles trabalham tanto com o Arábica como o Conilon, e ali é a experiência do mestre de torra. O Emílio, ele é um dos melhores mestres de torra da região. Então ele vai dar a oportunidade do turista ele entender como é que é esse processo e torrar o café dele. Óbvio que no meio disso tudo existe a visita à propriedade, a conversa com eles, para que eles possam explicar como é que é a dinâmica deles. E eles são um casal totalmente engajado com a região, os dois participam de diversas associações, ONGs, e Uhum. são muito ativos, né? Especialmente no que diz respeito à comunicação dos cafés especiais e também o bom uso, né, dos recursos, especialmente hídricos, ali da região. Entendi. Então, eles são muito engajados também nisso. Ô, Leonardo, obrigada, viu, por dividir conosco aí o trabalho de vocês, hein? Sucesso. Não, nós que agradecemos por comunicar o Caparaó e a oportunidade que vocês deram para a gente poder falar um pouco disso, né? Porque o Caparaó está se desenvolvendo e buscando cada vez mais a visita dos turistas. Então a gente já faz um convite para os turistas que estão nos ouvindo agora, para que eles venham conhecer a nossa região, para que eles participem da experiência, para que eles tomem um bom café do Caparaó. É isso. O Leonardo Ferreira, um dos nossos convidados de hoje, ele é analista técnico do Sebrae, age especialmente aí nessa região do Caparaó, que tem um novo roteiro para você apreciar, é uma proposta de experiência, de café.